Hoje nós vamos conhecer a vida da beata Ana Maria Taígia. Ela é uma santa mãe de 7 filhos, esposa do século XVIII e XIX. Ela nasceu em Siena em 1769 e seus pais, devido a muitas dificuldades financeiras, se mudaram para Roma, na esperança de uma vida melhor. Em Roma eles passaram muitas dificuldades. Ana chegou a frequentar a escola, uma escola de religiosos durante um tempo, mas por causa de uma doença, de varíola, ela acabou tendo que sair da escola, então ela teve uma formação intelectual muito precária, mas teve uma sólida formação religiosa. Ela era uma pessoa de vida católica, de fé. Ela vai se casar com 21 anos com um homem chamado Domenico Taigi, que tinha 28. Ambos, nesse período, eram criados na casa de uma família muito rica, lá de Roma. Logo no início, ela passou por um momento em que talvez ela se apegasse um pouco às vaidades mundanas, digamos assim, mas logo apareceu um sacerdote que ela encontrou na Basílica de São Pedro, e esse sacerdote recebeu uma visão, né, uma voz de Deus, dizendo que deveria conduzir a beata Ana para a vida de santidade. E esse padre como que repreendeu Ana por não viver plenamente a sua vocação, e a partir desse momento esse padre foi seu diretor espiritual e conduziu ela nesse processo de uma conversão mais profunda, onde ela acaba também entrando para a ordem terceira dos trinitários. O casamento de Ana e Domenico foi abençoado com 7 filhos, uma filha chamada Ana, outro chamado Camilo, Alessandro, Luigi, Sofia, Luísa e Maria Serafina. 3 dos seus filhos faleceram ainda na infância. Os outros filhos, outros 4, tiveram uma excelente instrução religiosa da mãe, receberam a primeira comunhão. Era uma família que rezava junta todas as manhãs e também antes e depois das refeições. Na parte da tarde, todo mundo se juntava de novo para rezar o rosário. Além disso, eles tinham leitura da vida dos santos, né, e cantavam também músicas religiosas. Seus pais, né, ou seja, Ana e Domenico, abençoavam as crianças antes de irem dormir. Eles iam à Santa Missa sempre que possível, né, nos domingos, nos dias santos e às vezes nos dias de semana, quando conseguiam, em alguma das igrejas de Roma. Eles também tinham o costume de visitar os hospitais e obras de caridade e levar as crianças para aprenderem isso. Os filhos dela todos seguiram católicos praticantes e todos eles aprenderam algum ofício, de algum trabalho honesto, né? Um foi barbeiro, outro foi chapeleiro, outro foi tecelão, e ela também teve um cuidado especial, uma coisa bem interessante, com a preparação dos filhos para o casamento, né? Uma coisa que a gente às vezes não para muito para pensar, mas ela se dedicou também, né, a uma espécie de catequese pré-matrimonial com os próprios filhos. E uma das suas filhas, a Sofia, ficou viúva bem cedo, e ela tinha 6 filhos para criar e ficou em grandes dificuldades financeiras. E a mãe acolheu a filha com os netos em casa e cuidou, né, da filha e dos netos. Ela sempre viveu uma vida de austeridade financeira, eles nunca tiveram muito dinheiro, então a vida deles sempre foi um pouco difícil sob esse aspecto. Apesar do Domenico ser um homem católico e que, ao que tudo indica, um homem bom,
Ele era um sujeito de natureza assim, bastante nervosa, bastante colérico, e o seu trabalho era muito estressante. Então conta-se que ele frequentemente chegava em casa assim, bastante nervoso, pronto a insultar, né? E uma coisa que ele mesmo testemunhou, porque tanto ele como os filhos foram entrevistados para o processo de beatificação, né, da Ana. Ele fala que ele chegava em casa e ela a recebia de tal maneira, com tanta gentileza, com tanta tranquilidade, que ele simplesmente se desarmava. Ou seja, ele era uma pessoa naturalmente inclinada à ofensa, à briga, mas ela de tal maneira era mansa que fazia o seu marido se acalmar, com sua paciência, com sua caridade. Ele mesmo narra isso. Outra coisa que ele mesmo falou, né, o marido falou, que um dos motivos pelos quais, mesmo vivendo de forma pobre, eles nunca passaram necessidade, foi que a beata Ana não somente rezava muito, mas também trabalhava. Ela fazia pequenos serviços para ganhar algum dinheiro e ajudar também em casa. Mesmo 16 anos depois da morte de Ana, o seu marido continuava impressionado com as virtudes da sua esposa. E ele fala que nem se ele rodasse o mundo inteiro, ele conseguiria encontrar outra esposa como foi sua Ana Maria. Dentre as virtudes que se destacam na vida dela, nós temos não somente essa profunda mansidão, mas também a sua imensa caridade, espírito de sacrifício, de penitência, hospitalidade com que ela recebia, né, as pessoas que precisassem. Inclusive, ela cuidou de um padre, no fim, né, um padre que ficou doente, e ela cuidou dele, né, e esse padre, Dom Raffaele Natali, lembrando que na Itália os padres são chamados de Dom, né, diferente daqui do Brasil, que são os bispos. Esse padre que foi o primeiro escritor que escreveu a vida dela, né, pelo qual nós conhecemos bastante coisa sobre ela. Ela acabou ficando bastante conhecida nesse período, mesmo sendo uma pessoa simples, uma mãe de família, né? Inclusive pessoas importantes iam visitá-la, né? Uma rainha foi visitá-la uma vez, cardeais. Ela tinha a amizade de alguns santos, entre os quais São Vicente Pallotti, São Gaspar de Búfalo, Beato Vicente Strambi, Beato Bernardo Clausi. Então, santos que iam lá conversar com ela, e ela foi agraciada por Deus também com muitos dons extraordinários, visões, êxtases, profecias, curas milagrosas e muitas coisas assim. Mas o que fez com que ela se santificasse não foram esses dons extraordinários, né? Claro que isso ajudou, mas o caminho dela de santidade foi, sobretudo, o cumprimento fiel do seu dever de Estado, tudo movido por um imenso amor a Deus. Ela faleceu em Roma, em 9 de junho de 1837, com 68 anos. Foi beatificada em 1920, né? Infelizmente ainda não canonizada, mas vamos pedir a Deus que logo aconteça essa canonização. O que nós podemos aprender, né, dentre as muitas coisas que nós podemos aprender com a vida dela, né, para as mulheres, né, para as mulheres casadas, especialmente, essa preocupação em acolher, né, o marido com muita caridade, de você conseguir transformar o temperamento, transformar o humor, né, do outro por meio da transformação do próprio interior. Ou seja, ela de tal maneira conseguia dominar a si mesma, que o domínio de si acabava se transformando também num domínio do outro, né, no melhor sentido da palavra.
e é uma coisa que nem sempre é fácil de fazer. E outra coisa também, né, que eu acho que vai ser interessante destacar, é o seu empenho na educação dos filhos, né, sobretudo na preparação, nessa ajuda com a preparação para os sacramentos, né? Se destaca na vida dela a maneira como ela preparou seus filhos para a primeira comunhão e para o sacramento do matrimônio, né? E a profunda e muito bem organizada vida espiritual que ela e os seus filhos, né, tinham em casa. Que fique aí de modelo, né, para todas as mães que escutam esse áudio, para todas as mulheres que escutam esse áudio, e que a Beata Ana Maria Taige interceda por nós. Amém.